Continuando, na segunda pergunta, agora eu vou na página 4, na caracteriologia, onde você traz aqui as 10 características, né? Características ou atributos componentes do raciocínio inflexológico. Analisando elas aqui, sendo bem sincero, eu acho que elas constituem praticamente um convite a, vamos dizer assim, uma autoavaliação com base nesses elementos, né? Você traz aqui, esmiuça, assim, para avaliar o nível, a qualidade, né, do raciocínio inflexológico pessoal, por exemplo. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para você, pensando na avaliação do raciocínio inflexológico a partir dessas características, se você teria alguma dica, se você teve alguma experiência com base na sua vivência dessa avaliação mesmo, como a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais otimizada, né? E as ferramentas que você deu aqui, elas já são muito boas, como a gente consegue utilizar elas da melhor forma? Como eu comentei ali, quando eu estava falando da frase enfática, né? Esse foi um dos verbetes assim, mais desafiadores, assim, sem dramas, que eu escrevi. Porque assim, ele tem um nível de complexidade, então algumas sessões como a fatologia, o próprio detalhismo foi expandindo. Mas quando eu cheguei na argumentologia e na acabativa, deu assim eita, como que eu sintetizo e organizo isso aqui de maneira que realmente represente esse aspecto assim extrafísico da própria INVETS, né? Então, e aí quando eu comecei a tentar detalhar, ver o que eu ia utilizar, se eu ia utilizar algum cotejo, se eu ia utilizar questionamentos, aí veio esse insight de começar a detalhar essas características essenciais, ou seja, aquilo que define a natureza do raciocínio inflexológico, e aí veio um insight de eu utilizar o consensograma, né? Então, se você observar, eu coloco, né, características essenciais ou atributos componentes. Então, a lógica desses itens, eles são todos na linha do atributo. Alguns atributos, eles são diretamente folhas do consensograma. Então, uma primeira dica é usar o próprio consensograma. Então, assim, aplicar ele com esse intuito de entender. Então, por exemplo, antimaterialidade. Tem uma folha sobre isso no consensograma. Então, se você pegar e utilizar como que é o seu nível de antimaterialidade, qual que é o seu nível de autoconscientização multidimensional, como que o seu nível de intermissibilidade se manifesta no dia a dia? Você percebe essa conexão? Percebe o holopensene? Isso influencia na sua tomada de decisões? Então, usar o consensograma, a grande maioria desses itens aqui, eles são diretos do consensograma, então uma dica é usar as próprias folhas do consensograma, que vai ajudar a expandir todos esses itens. Agora, outras coisas, né, outros itens, eu procurei expandir algumas relações com o próprio aspecto da INVETS. Então, por exemplo, se pegar aqui, né, a questão da liberdade. Então, o conceito, a própria abordagem de liberdade do consensograma, ela vai muito na linha da priorização. Tanto que o item aqui, né, a lógica eu coloquei numa espécie de crescendo, para esmiuçar um pouquinho. Então, tem aqui, né, cada uma das linhas tem um atributo, tem uma síntese, né, de mais ou menos uma espécie de tradução ou ampliação, mas depois tem uma espécie de indicador central, que pode ser um outro atributo ou uma meta. Por exemplo, nesse antimaterialidade que eu estava dando como exemplo, né, é um outro atributo, que é a própria intermissibilidade. Mas, por exemplo, quando você pega aqui a holocarmalidade e a interassistencialidade, não são atributos, mas sim uma condição para você avaliar o quanto daquilo que você constituiu. Então, por exemplo, qual que é o seu nível de construção do seu neoego? Predomina mais aspectos de retroego, ou você já está vendo na sua vida prática mudanças de comportamento de uma maneira mais substancial? Ou, por exemplo, na interassistencialidade, você já está se aproximando da condição de mini-peça do maximecanismo. Eu não falo a mini-peça lato sensu, de estou no voluntariado, logo sou uma mini-peça. Mas, tipo assim, a mini-peça lúcida no maximecanismo, que é uma coisinha mais para frente, né? Eu preciso de um pouco mais de cancha para a gente chegar nisso. E eu vejo que, assim,
pelo menos para mim, enquanto isso não é uma meta consensual da Invex, mas para mim, pessoalmente, o mínimo que eu acho razoável dessa vida é sair como mini peça do macromecanismo, porque uma vida que você dedica à recim, à evolução, à interassistencialidade, se você não consegue integrar o macromecanismo de uma maneira um pouco mais lúcida, algo deu muito errado. Então, por isso que eu coloquei esse como um indicador, entendeu? Então, é mais ou menos essa lógica. Não sei se ajudou. Se você quiser que eu explique mais um ou outro, é só falar.